Você ou o Daniel? Daniel, você. Manuel, tudo bom? E aí, tudo bom? Bem, tudo certo? Tem microfone para todo mundo. Vou fazer uma rodada aqui. A gente vai fazer em 45 minutos, tá bom? Obrigado, pessoal. É isso aí. Bom painel para vocês. Teste. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Felipe Américo Moraes. Eu vou me apresentar hoje aqui, mas também vou fazer uma espécie de uma moderação para poder atender aqui melhor aos temas que a gente tem para poder tratar, porque é quase que uma análise multidisciplinar de um tema que a gente parou para poder se preocupar muito com isso, né? Que é a lavagem de dinheiro, mas sobretudo a prevenção da lavagem de dinheiro, tá? Então, eu estou aqui com o Manuel Fletz. O Manuel Fletz, ele é gerente de compliance e controles internos da Bitso e tem uma experiência fantástica nessa área, sobretudo como que o mercado tem tratado e percebido a regulação e regulamentação de prevenção da lavagem de dinheiro. E também estou aqui com o Daniel Paiva Gomes. Daniel Paiva Gomes, ele é autor do livro Bitcoin, a tributação de criptomoedas, publicado pela Thomson Reuters. Ele é doutorando pela PUC, mestre pela FGV em Direito Tributário e é sócio de Vieira, Drigo, Vasconcelos e Paiva Gomes Advogados. Tá? Meu nome é Felipe Américo Moraes, eu sou advogado, vou me apresentar aqui também. Eu sou advogado em Curitiba, atuo na área criminal especificamente, sou autor de um livro que foi fruto da minha dissertação do mestrado, que se chama Bitcoin e lavagem de dinheiro. Tá? Foi uma pesquisa tanto da parte regulatória quanto da parte técnica também, né? Técnica do direito, por assim dizer. E fomos convidados hoje para poder falar um pouco para todos vocês sobre prevenção de lavagem. Tá? Vou começar aqui com o Manuel, porque o Manuel ele compartilhou de uma grande experiência na Bitso ao longo dos anos, por assim dizer, entendendo como que o mercado ia conseguir se adequar a uma regulação que ela foi começando, talvez pegando lá o GAFI, né, que começou lá em 2014 com a primeira recomendação cripto, tateando um pouco ali o que seriam os VASPs, né, os provedores de serviços de ativos digitais, e agora tem uma recomendação quase que exaustiva para as empresas cumprirem, são recomendações. No Brasil nós não temos uma lei ainda sobre isso. E eu vou pedir para o Manuel comentar um pouco para nós como que foi a experiência da Bitso nessa área. Obrigado aí pela introdução. Pessoal, muito boa tarde. Bom, falar de prevenção à lavagem de dinheiro. Estão me ouvindo bem? Tá baixo? Vamos ver. Fazer mais um teste. Tá melhor? Bacana, pessoal. Obrigado. Bom, falar de prevenção à lavagem de dinheiro quando se relaciona a cripto não é uma coisa muito fácil, né? Mas antes da gente entrar de fato na questão do GAFI, na questão das novas regras, é sempre muito importante fazer não com uma comparação, mas uma avaliação geral quando a gente fala sobre tecnologia. As exchanges, elas são novas provedoras de serviço. E elas também têm essa oportunidade de utilizar metodologias e sistemas tecnológicos muito mais avançados do que, por exemplo, quando a gente faz uma comparação com instituições financeiras mais tradicionais. Pensando nisso, aí a gente acabou comentando sobre a Bitso, a gente tem essa oportunidade de, por tratar um serviço que já é visto pelo mercado como algo mais sensível, em se estabelecer no mercado com processos, sistemas e procedimentos muito mais arrojados hoje, quando comparado com os mercados tradicionais, né? E o GAFI tem deixado isso muito claro nas suas recomendações, especificamente dizendo, a gente tem uma que fala sobre a recomendação 16, que já direciona empresas como a Bitso a fazer o compartilhamento de informações entre outras exchanges. Isso para quê? Para favorecer e garantir que os clientes, os parceiros e até o regulador possam enxergar exchanges como a Bitso como uma entidade segura, onde você possa fazer o seu investimento, possa realizar seu trade e, muito mais do que isso, possa utilizar a tecnologia como também um meio de pagamento.
Tá? Então, eu queria fazer essa primeira introdução. Excelente, eu vou... Opa, desculpa aí, pessoal. Eu vou devolver a pergunta, então, para o Manuel, porque, assim, a Bitso, como vocês ouviram e puderam perceber, acabou passando por um processo quase que de aperfeiçoamento, eu imagino, dentro desse processo de cumprimento de algumas normas de regulação, de prevenção à lavagem de dinheiro. Até eu estava conversando com o Manuel há pouco, ele comentou que ele até fez parte de um programa de treinamento dessas empresas que conseguem rastrear e monitorar as transações com criptoativos, né? Nós temos várias empresas, inclusive a nível internacional, umas mais famosas, outras menos, evidentemente, mas que desenvolveram softwares que conseguem monitorar e rastrear transações feitas com criptoativos. Agora, a pergunta é, como que fica hoje os cumprimentos de uma prevenção de lavagem de dinheiro com auxílio desses sistemas e em comparação com o que nós temos no sistema financeiro tradicional, que nós sabemos já que é totalmente ou muito monitorado e existe ainda uma espécie de, não sei se mito, mas pelo menos uma máxima de que as transações com criptoativos podem ser anônimas? Excelente pergunta. Se enganam aqueles que imaginam que a cripto é terra de ninguém. Pelo contrário. A Bitso ela é regulada desde 2019, segue não só as 40 recomendações do GAFI, mas também outras 10 diretivas da União Europeia. E para que a gente tenha e mantenha essa licença, são necessárias, de fato, implementações muito rígidas de controles que não só protegem o consumidor, mas também garantem aos reguladores que a gente está alinhado com as expectativas do mercado, né? Hoje em dia, sistemas não só de monitoramento de transações fiduciárias são utilizadas, mas também temos sistemas de identificação de cliente. Você consegue, ultimamente, fazer o rastreamento ou acompanhamento das movimentações em blockchain. Existem sistemas, eu não vou mencionar aqui o nome, mas que nós utilizamos, no qual ele traz scores de riscos específicos relacionados a cada transação. Então, por exemplo, se você vai enviar um valor, um recurso para uma outra pessoa utilizando uma exchange, é super possível você acompanhar exatamente da onde ela começou, onde essa transação começou, quando ela chega na exchange, para onde ela vai, e pela questão da blockchain ser vamos dizer assim, um domínio público, onde é muito transparente, esses sistemas facilitam o rastreio e o controle de prevenção à lavagem de dinheiro até o momento onde aquela transação termina. Então, da onde ela começa e aonde ela termina, é sim possível realizar o acompanhamento e a prevenção à lavagem de dinheiro. Eu vou até aproveitar esse gancho, porque eu estava, há um tempo atrás, em conversa com algumas autoridades do GAECO, na realidade, que fazem investigação e estavam muito interessados em entender como que funcionava a investigação e até os crimes com criptoativos de lavagem de dinheiro. E aí uma pergunta que um procurador me fez foi, se o indivíduo recebe dinheiro como corrupção, ele pratica um crime de corrupção. Agora, se ele recebe uma vantagem em criptoativos, ele poderia praticar, além da corrupção, também lavagem de dinheiro? Aí qual que era a premissa que ele utilizou lá? Que o criptoativo ele é tão oculto e tão anônimo que aquele dinheiro chegava limpo lá no outro lado. Ou seja, que em comparação com o dinheiro em espécie, aquilo seria muito mais complexo e deveria ser também um outro crime de lavagem. Pelo que você está dizendo hoje para nós, isso é incorreto. Perfeito? Ele é incorreto. Ele é incorreto exatamente por conta das tecnologias que a gente consegue utilizar no rastreamento e movimentações que são utilizadas dentro e fora das exchanges. Então, hoje, facilmente, existe um projeto da União Europeia, juntamente com o GAFI, que vai obrigar as empresas internacionais a compartilhar informações entre uma e outra. Isso para quê? Para que haja mais transparência nas movimentações, para que haja, então, a diminuição de qualquer possibilidade de lavagem de dinheiro, não que seja impossível, né, utilizando essa metodologia, não é isso que eu estou dizendo, mas vai diminuir sim e diminuir muito
que isso vai trazer para o mercado? Vai trazer mais confiança na tecnologia, mais confiabilidade também nas exchanges e vai, vamos dizer assim, vai facilitar com que a cripto seja vista não só mais como um processo de trading, mas sim uma possibilidade de você utilizar essa tecnologia para outros fins, como mencionei anteriormente, para intermediação de pagamento, para você utilizar como investimento. Eu posso trazer um use case, né? A Bitso recentemente conseguiu permitir que todas as pessoas que quisessem comprar entrada para assistir o jogo de futebol de São Paulo Futebol Clube fosse feito por criptomoedas. Está aí uma utilização do cripto de uma maneira diferente, né? Excelente. Agora, pensando nesse tema de prevenção de lavagem de dinheiro, né? Porque quando a gente pensa em prevenção, você menciona bem a Travel Rule, né? O compartilhamento de informações entre exchanges e quais informações? Aquelas do KYC, né? O Know Your Customer. Até você poder comentar um pouquinho para nós, antes de eu seguir, o que seria isso e como que as empresas são obrigadas a poder coletar a informação do usuário? Eu não diria as empresas são ainda obrigadas, isso é um projeto. Vamos pensar, o GAFI, quando ele traz uma recomendação, uma atualização, ela não é vista como lei. Quem tem que determinar isso são os reguladores locais, né? A Bitso, como é regulada no exterior, a gente sim tem uma obrigatoriedade e a gente atende o regulador de forma que esses princípios, né, de controle sejam aplicáveis. Mas, basicamente, as informações são relacionadas a detalhes pessoais, como nome completo, alguns detalhes sobre os IDs, né, sobre identificações como CPF e tudo mais. E isso é um ajuste que o mercado vai passar, né? Em conversas com o Banco Central, ele já esboçou, inclusive, a curiosidade de ter o Travel Rule implementado para todas as exchanges no Brasil. Quando isso vai sair, a gente não sabe, né? A gente está, nesse momento, hoje, aguardando a aprovação da nova lei de cripto aqui no Brasil, que tende a ser aprovada né, espero que ainda este ano. E isso sim, a partir desse momento a gente vai entender se o regulador vai ser de fato o Banco Central, assim como a gente imagina, e quais serão as medidas adotadas a partir desse momento. Uma delas pode ser, talvez não nesse primeiro momento, o Travel Rule também. Perfeito. Vou só aproveitar também essa resposta, porque o Manuel comentou para nós e fez uma correção necessária de que não há hoje uma obrigação de cumprir essas normas. O que há é uma recomendação e as empresas elas acabam hoje quase que tateando para conseguir saber aquilo que elas devem fazer numa espécie de autorregulação ou daquilo que elas não devem efetivamente. Até um tema bem polêmico que nós vamos comentar mais adiante, que é uma mudança no entendimento do COAF sobre isso. Só que antes de entrar nesse assunto, eu queria só entender como que uma empresa hoje, no caso de não existir uma norma que regulamenta ou que dá diretrizes para as empresas de prevenção à lavagem de dinheiro, como que a Bitso hoje se baseia para poder se adequar a essas exigências globais, por assim dizer? Ótima pergunta. Bom, a Bitso ela se pauta primeiramente com as recomendações globais, então a gente tem já um regulador próprio fora do Brasil. E no Brasil a gente segue de maneira super estrita também a todas as recomendações do Banco Central. Banco Central, o COAF, e também a gente faz parte de uma associação, que é a Associação Brasileira de Criptomoedas, que também trabalha aí de maneira super próxima com os reguladores. Então, hoje, quando a gente pensa em Bitso, a gente imagina, ou deve-se entender, que a gente tem os controles de acordo com o que o Banco Central espera, né, de uma instituição financeira, porém, a gente trabalha também com criptomoedas. Perfeito. Vou fazer até um comentário aqui, porque daí eu vou puxar um pouco para a minha pesquisa, né, a minha área de estudo, por assim dizer, que é, talvez, o porquê que é o motivo que as empresas se preocupam em adotar algumas diretrizes, não só as nacionais, ou seja, não só aderir às leis que o Brasil dá para poder estar dentro do controle, mas busca orientações internacionais para cumprir algumas medidas. É por assim dizer, vamos lá, se você tem uma empresa hoje no Brasil e
não cumpre essas medidas, você, em tese, poderia ser responsável por lavagem de dinheiro na medida em que, vamos lá, suponha-se que chegou um indivíduo que não declarou nenhuma profissão, não diz de onde veio a origem do dinheiro dele e quer comprar criptoativos com alguma empresa. A empresa não sabe se essa pessoa tem ou não tem aqueles fundos ou, sobretudo, se tem origem lícita ou ilícita aquele recurso. Mas aí que entra a escolha de Sofia. Eu posso recusar a fazer isso, eu posso coletar mais informações do usuário para conseguir entender, opa, pera lá, ele tem uma profissão que condiz com aquela compra, né? Então eu posso seguir com a minha transação. Mas e se eu não faço isso hoje? Por mais que não tenha uma lei brasileira que diga que eu tenho que fazer isso. Qual que é o resultado que pode vir? Aí não sou eu que estou dizendo, são as autoridades que interpretam dessa forma. A empresa poderia praticar lavagem de dinheiro na medida em que ela suspeitou que aquele dinheiro é ilícito, mas mesmo assim optou por dar sequência àquela negociação. Ou seja, quem lava dinheiro é o sujeito e eu sou coautor daquele fato. Por quê? Porque eu concordei, eu assumi o risco do resultado. Isso em direito se chama dolo eventual, né? Eu assumi o risco. Aí entra uma questão que para nós foi uma surpresa, o Daniel vai comentar para nós um pouco disso, por quê? Porque eu no passado recomendava algumas pessoas que me consultavam de que, opa, pera lá, se você faz uma transação com criptoativos que é estranha, na dúvida, comunique ao COAF, comunique às unidades de inteligência financeira, até para poder contextualizar o que é o COAF. O COAF é uma unidade de inteligência financeira que todos os países têm, que coletam informações sobre transações e dão tratamento quase que investigativo. Eles vão ver aquilo que é suspeito para poder ver se há alguma ilegalidade ali e a lavagem de dinheiro, sobretudo. Antigamente, pelo menos até semana passada, as empresas comunicavam o COAF, né? Opa, eu não quero ser responsável por lavagem de dinheiro, então o que eu faço? Eu recebo aquela transação, me pareceu suspeito, eu dou sequência àquilo porque eu cumpri as normas, eu coletei os dados da pessoa, CPF, endereço, vi qual que é a profissão dela, mas mesmo assim pareceu estranho, eu vou comunicar ao COAF. Só que semana passada surgiu a informação de que o COAF não quer receber essas comunicações, pelo menos não da maneira como tem sido feito até então, pelas empresas. O que você percebeu sobre isso, Daniel? O que você tem para comentar conosco? Bom, Felipe, basicamente a gente tem um dilema aqui, né? Quase que fosse uma ponderação de valores. A ideia de compliance by design em face do princípio da legalidade, né? Em direito penal e outros ramos do direito público, a gente trabalha com a ideia de legalidade ou tipicidade cerrada. Significa que a atuação, como o Manuel bem colocou, ela depende de lei em sentido estrito para que as coisas fluam. Em termos de lavagem de dinheiro, KYC, KYT, tem exatamente esse ponto. Então, na legislação que determina quem deve reportar ao COAF, já começa uma primeira barreira de entrada. Formalmente, quem é sujeito a cumprir com esses deveres são instituições financeiras. Formalmente falando também, exchanges de criptoativos não são instituições financeiras. E elas sequer são entidades equiparáveis a instituições financeiras. Significa dizer que hoje, todas as comunicações que foram feitas, elas estavam pautadas numa forma residual, né? Então você estava ali tentando um enquadramento, vamos dizer assim, eu não quero ter riscos, vamos então enquadrar na regra residual. E aí recentemente, então é super recente mesmo, saiu essa nota do COAF falando, olha, vocês só vão conseguir transmitir pelo sistema até o dia 5 de setembro. A partir daí, a gente não vai receber mais. Significa que não tem que reportar? Não, não significa. Por quê? No próprio comunicado do COAF, ele coloca, olha, você não vai conseguir reportar pelo sistema, mas a ouvidoria geral está aberta. Então vai haver, a partir do dia 5, uma mudança do modus operandi, mas não significa que você agora não precisa mais fazer nada, né? E não dá para dizer que o COAF está errado, porque na perspectiva do direito penal, eu não sou penalista, mas o Felipe aqui pode nos apoiar. Assim como no tributário, que é a minha linha de pesquisa, o tributário regulatório, prevalece o princípio da legalidade. Então, por uma abordagem estritamente legalista, o COAF está certo em fazer isso. Mas se a gente pensar em ambiente cripto e no amadurecimento desse ambiente para ele ser algo mais sociável, é um retrocesso. É um retrocesso. Mas é um retrocesso que a gente acha que é temporário. Por quê? Em primeiro lugar, porque você ainda tem a chance de fazer todas as denúncias cabíveis pela ouvidoria geral. Então, o seu ônus já estaria... Você não pode ser responsabilizado na modalidade comissiva por omissão, né?
Mas a partir do ano que vem, a gente tem expectativa, eu também tenho essa expectativa, Manuel, de que o PL vai passar. Formalmente, a gente vai ter uma normativa infralegal de CVM e Banco Central, que tudo leva a crer que vai equiparar essas exchanges a instituições financeiras, e aí sim, finalmente, elas vão conseguir começar a reportar atividades suspeitas pelo próprio sistema do COAF, né? Então, essa é a perspectiva de como que se comportou o COAF e quais são os dois lados da moeda nesse ambiente. E o que as exchanges fizeram até então no Brasil é uma pegada de compliance by design ou by default, mas na perspectiva da autorregulação. E aí que entra a AB Cripto, que você comentou, na Associação Brasileira de Criptoeconomia. A gente tem a satisfação também de fazer parte dela lá no escritório. E foi um projeto capitaneado pelo Bernardo, pela Juliette Brambila, pelo Vitor da Foxbit, muita gente muito capacitada, que é do mercado, entende as dores e sabe, né, o que pode ser relevante à luz de um benchmarking internacional, que seria soft law. Então, é uma recomendação. Você, quando se espelha, por exemplo, nas diretivas da União Europeia, nas 40 regras do GAFI, e traz isso para o Brasil, você não dá para dizer que se você não fizer isso, você está tendo uma conduta ilegal. Não. Mas, numa perspectiva interpretativa, é recomendável que você faça isso, e é nesse contexto que a AB Cripto trouxe um código de autorregulação de condutas para as exchanges, e ele acaba atuando nessa janela temporal enquanto a gente não tem norma em sentido estrito endereçando esses pontos. E quando a gente pensa em lavagem, tem que olhar de uma forma mais ampla, uma forma holística. O que eu quero dizer com isso? Você tem hoje outras evidências que podem ser apresentadas para, em eventual investigação, a sua plataforma demonstrar para o regulador que o que podia ser feito num cenário sem regulação foi feito. E o que eu quero dizer com isso? A partir do dia 5, continuar com os processos normalmente, só vai mudar a forma ou o destinatário da comunicação para essa ouvidoria geral. E, óbvio, você tem outros âmbitos do direito que te apoiam na construção de evidências de compliance, evidências de processos. E a principal delas é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Para quem não sabe, essa instrução normativa ela foi pioneira no mundo. Hoje, até a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela está montando um framework de padrão de resposta de comunicação de declaração, né, de criptoativos, e a Receita Federal, então, ela foi vanguardista nisso, ela começou com essa ideia em 2019. Então, quando você opera para uma exchange nacional, é essa exchange que tem que reportar todas as operações realizadas mensalmente, e também existe uma outra obrigação de report com uma sazonalidade mais ampla. O que é interessante dessa instrução normativa? Ela rola ali diversas materialidades, diversos fatos que, uma vez produzidos ou incorridos pelo contribuinte, são sujeitos a report pela exchange. E a partir do momento que ela faz isso, ela também se desincumbiu do seu ônus de eventual responsabilidade tributária. E se houver algum ilícito de lavagem atrelado ali, você pode, ao lado de um eventual report para essa ouvidoria, para essa baseada geral de informações no COAF, você tem 2 subsídios fáticos, empíricos, que vão ali demonstrar que a sua parte, enquanto plataforma, foi feita. Então, é interessante quando a gente tem essa visão mais ampla, o pessoal gosta de, às vezes, mistificar um pouco, né? Falando, não tem lei para cripto. Não, lei não, a gente não tem ainda o marco regulatório, mas tem diversas leis na perspectiva plural agora, que são plenamente aplicáveis a todos os negócios, né? Então, o pessoal às vezes vem com algumas coisas, estou pagando salário em cripto, muda alguma coisa? Não muda nada, você tem que reter na fonte imposto de renda e o INSS normal do seu funcionário. Então, o cripto ele tem que ser visto como forma, não como conteúdo. E se ele é forma, todo ordenamento tradicional continua incidindo. Então, hoje, um setor que é muito sujeito à lavagem é o ramo de obras de arte, né? E você já tem transações suspeitas a nível de NFTs, né? Hoje o mercado maior é no OpenSea. Não faz sentido que um pixel preto, um quadrado preto, seja vendido por milhões de dólares, né? Eu não vou entrar aqui no conceito do que é arte, né, e o que é artesanato. Mas é fato que ali você tem realmente uma transação suspeita. É muito fácil você, com NFT, fazer uma lavagem. Você literalmente cria um NFT de qualquer coisa e faz operação Zé com Zé. Você vende para si mesmo, né? E hoje essa ideia de que é irrastreável, não é pseudo-anônimo. Está tudo público ali. Claro que você tem metodologias, depois o Felipe vai trazer um pouquinho da experiência da Tornado Cash, mas sendo pseudo-anônimo é plenamente rastreável. Então esse mito de que cripto é para lavagem, ele é uma falácia. Na verdade, é a pessoa desavisada que não conhece adequadamente a tecnologia que vai ter esse viés.
Mas o grande desafio na minha leitura, quando a gente pensa nessas normas, é a questão de conflito de leis no espaço. Então, hoje, você tem exchanges que estão localizadas, sediadas no Brasil, que, na ausência de uma legislação em sentido estrito, elas pegam benchmark internacional, criam uma autorregulação e começam a espontaneamente, sem que haja um enforcement legal, elas começam a espontaneamente reportar, só que essas atividades, né, na economia digital, elas podem ser feitas com uma base fixa no Brasil e afetar o mundo inteiro. Então, nesse sentido, você pode ter conflitos de leis em relação a territórios, quando você diz, tá bom, eu estou no Brasil, mas eu tenho uma base de usuários na Europa, eu tenho que estar em compliance também com a legislação europeia? Existe um mismatch ali entre o local, a legislação que é executável em face de uma entidade, de acordo com o local em que ela foi incorporada, em que ela foi criada, mas também existe uma necessidade de você estar em compliance com a legislação do mercado consumidor. Se você deliberadamente, vamos pegar o exemplo aqui do General Data Protection, a LGPD europeia, se você deliberadamente quis afetar, quis captar, né, um usuário que ele é residente na Europa, não precisa ser europeu, residente na Europa, você em tese tem que estar em compliance com o GDPR. E a mesma coisa na minha leitura em relação a qualquer tipo de diretiva relacionada à anti-lavagem. Então não dá para achar aqueles planejamentos que são super básicos, né? O pessoal fala, coloquei em BVI, não preciso fazer mais nada. Não dá para achar que se você colocou em BVI está resolvido. Pode ser que BVI seja mais flexível em relação a compliance, mas se o seu fundador ele é americano, se o seu fundador ele é brasileiro, não tenha dúvidas de que em eventual ilícito pode afetar sim o fundador da empresa. Então você ficar criando estruturas em offshore com a expectativa de que isso vai ser você vai ter menos dor de cabeça burocrática, é o maior mito do mundo, na minha opinião. Hoje, desde 2013, com o projeto BEPS, o Base Erosion Profit Shifting da OCDE, acabou essa história. Né? Os países estão entrando em Cooperative Compliance, vocês têm tratados hoje multilaterais de compartilhamento de informações. Como o Manuel bem colocou, a gente vai ter algo específico para cripto em breve. Então, é muito fake você achar que realmente esse tipo de estrutura vai estar à margem do sistema. Por um curto espaço de tempo, sim, mas isso vai mudar já dentro de 6 meses. E o mesmo se diga em estruturas descentralizadas. Com a diferença de que em estruturas descentralizadas, ou as famosas DAOs, você vai direto na pessoa física do fundador. Você não tem sequer uma barreira de pessoa jurídica ali para proteger o seu patrimônio. Por isso que é tão importante, na minha leitura, você enxergar cripto sempre como forma. E, ao fazer isso, necessariamente você tem que reconhecer a natureza camaleônica dos criptoativos. O que é isso, basicamente? Eu posso ter um criptoativo que ele é um token de utilidade, puro. Mas se você ofereceu isso no contexto de um produto, entre aspas, bem entre aspas aqui, porque isso está acobertado em um monte de projeto de pirâmide aqui no Brasil. Você oferece isso num contexto de uma locação de cripto com lock-up de 1 ano e ganhos astronômicos, aquele token de utilidade deixou de ser de utilidade, aquilo é um produto financeiro, é um contrato de investimento coletivo. É um efeito dominó de consequências. Se você tem um token, você criou um cryptogame, lançou um token de utilidade e teve uma mecânica ali de trava, aquilo pode ser qualificado como security. Se você está no Brasil e estava no lucro presumido, automaticamente, ao ter o seu token enquadrado como security, vira um valor mobiliário. Se vira um valor mobiliário, você tinha que estar no lucro real. Então, você vai ser desenquadrado do presumido, você vai ter um problema penal, você vai ter crime de, além de sonegação, lavagem, emissão irregular de valores imobiliários. Então, o novelo de lã, quando você começa a puxar, ele é gigantesco. Então, é importante ter em mente que, sendo só forma, e isso não desmerece a tecnologia, sendo só forma, não muda nada em termos de compliance. Se você tem uma plataforma hoje que vende NFTs, se hoje várias casas de arte têm que ter cuidados regulatórios, cuidados para prevenir a lavagem de dinheiro em relação a um quadro que ele está vendendo, por que seria diferente em relação à plataforma que vende NFTs? Não deveria ser NFT. Não deveria ser diferente. A mesma coisa, você vende um boneco físico colecionável do Batman, você vende um NFT colecionável do Batman, nada mudou, na minha perspectiva. Então, eu acho que uma abordagem mais cética, com mais pé no chão, enxergando as operações pelo que elas realmente são no dia a dia, você vai ter uma chance de sucesso e sustentabilidade ao longo do tempo muito maior. Perfeito. Você fez vários comentários ali que dá para puxar vários ganchos separados, por assim dizer. Acho que dá até para começar da questão do contrato de investimento coletivo, por exemplo, porque me parece, daí eu queria ouvir também a opinião de vocês sobre isso, que cada ação que o Estado toma em relação
a parte regulatória, pode surgir uma reação ou um efeito colateral muito particular em relação àquilo. Por exemplo, não sei quantos de vocês já ouviram essa trajetória que surgiu, mas pirâmides financeiras. As ditas empresas que dizem que vão investir o dinheiro, fazem um contrato que antes era de investimento, agora me parece que virou de mútuo, né? Um contrato de empréstimo que as empresas fazem. Mas o que eu quero dizer com isso? Lá atrás, a CVM já sinalizou uma vez que uma empresa que estava fazendo investimentos não no mercado tradicional, mas na área de criptoativos, não estaria abaixo do seu escopo regulatório, portanto, nada teria a ver com ela. O que aconteceu? Depois disso, surgiram várias empresas que começaram a oferecer investimento no mercado e, olha só a reação. Opa, pera lá, como assim? Isso aqui é um crime, ou pelo menos pode ser um crime. Então, nós, Estado, temos que cuidar disso. Como que vai ser isso? Aí, 2 anos depois, surgiu uma mudança de entendimento do STJ, que falou o seguinte: opa, pera lá, criptoativo não é moeda e nem valor mobiliário. Todavia, se o indivíduo oferece publicamente aquele ativo no mercado, ele é considerado um contrato de investimento coletivo, que daí é um valor mobiliário, então não importa se é cripto ou se é banana. Se você oferecer investimento público no mercado, isso vai ser interpretado como um valor mobiliário e você pode praticar não só sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, como crimes contra o sistema financeiro nacional. Mas espera lá atrás não era assim, e depois agora é. E daí você começa a ver o quê? Que essa proibição gera a mudança do mercado para uma coisa que nós temos visto no presente, que é o quê? Ah, não, mas agora não é mais oferta pública de investimento, eu faço contratos de mútuo, porque a 1888 prevê que eu posso alugar cripto, né? Então eu crio uma nova estratégia para conseguir fugir à regulação. E quando eu digo fugir à regulação, vou fazer um outro link aqui com uma questão que você falou, que é descentralização. O GAFI, né, que é o GAFI quem dá recomendações de prevenção à lavagem de dinheiro, ele comentou, eu não vou lembrar se é na de 2021 ou nessa de 2022, sobre as plataformas descentralizadas, né, em que eles falam o seguinte: olha, as DAOs, as plataformas descentralizadas, elas não são sujeitos que devem cumprir as DAOs, com obrigação de prevenção à lavagem de dinheiro. Todavia, quem é obrigado? O seu desenvolvedor, né? Então, você diz que o desenvolvedor tem que produzir um código capaz de cumprir normas PLD, mesmo depois que já lançou no mercado aquela DAO, já está funcionando, por assim dizer. E aí, e agora? Como é que você consegue mudar o código para conseguir se adequar a uma prevenção de lavagem de dinheiro? Aí eu vou colocar essa dúvida antes de eu poder, talvez, fazer o meu comentário. Vocês, né, quem quiser pegar a pergunta, veem como possível o Estado fazer uma espécie de prevenção à lavagem de dinheiro direcionado não só ao mercado centralizado, como a gente falou até então, mas também o descentralizado? Tem alguma eficácia isso? A eficácia, ela é, não digo impossível, mas difícil. Mas qual que é a minha leitura? O pessoal fala muito agora em DAO, em metaverso. Tudo isso são falácias, tá? Marketing puro, metaverso ainda não existe. Um dia existirá. A gente não tem interoperabilidade, não tem descentralização. Enquanto tiver alguém que vai lá e desliga o servidor, você não tem metaverso, né? Para ser metaverso, você precisa ter até todas as experiências sensoriais dentro daquela plataforma. Então, estamos muito longe disso. É um monte de marqueteiro, na verdade. No bom sentido aqui, né? Não é uma crítica ao setor, é ao produto fake. Mas quando a gente pensa na DAO, é pior ainda. O que significa DAO? Decentralized Autonomous Organization. Mas sempre tem um cluster ali, sempre tem alguém por trás. Isso daí não é descentralizado. Tanto que o Gary Gensler, da SEC, ele fala, são DINOs. Decentralized in the name only. Você só tem descentralização no nome. Mas o estoque de tokens majoritariamente está com os fundadores. Então eles conseguem alterar o protocolo independentemente do consenso do restante. Essas ditas DAOs, a pessoa acha que está fazendo algo super inovador. Juridicamente, não, elas nem sonham com o baita problema que elas estão puxando para a sua pessoa física. Por quê? Se a gente se reunisse aqui, tá, criasse um código, nem vamos ter concentração de token. Cada um vai ter só um, tá, para ser realmente descentralizado. Isso é uma sociedade em comum, ou uma sociedade de fato. É um agrupamento de pessoas fazendo negócios totalmente despersonalizado. Na prática, o que isso significa? Responsabilidade solidária e ilimitada com todos os membros da DAO. Faz sentido isso?
todo mundo fala, não, preciso abrir minha empresa, porque aí é uma responsabilidade limitada ao capital social da empresa. Então a gente regrediu, né, no modo como fazer negócios. Juridicamente você está falando, não, eu quero mesmo que venha para cima da minha pessoa física. Então, quando você tem essa questão das DAOs, você vai ter duas perspectivas de responsabilização na minha leitura. O desenvolvedor, né, e aí responsabilidade civil de desenvolvedor de software é algo que no mercado tradicional já existe. Né, todos os prejuízos realmente vão ser imputados pelo fato do produto ou fato do serviço, na perspectiva de direito do consumidor e civil, e na perspectiva penal não tem por que ser diferente na minha leitura. Agora, coisa diferente é o usuário que comprou aquele token, está participando da DAO, não desenvolveu. Se aquela DAO se envolveu num crime. Aí, na minha leitura, se ele não tem poder de gestão, ele não tem realmente como influenciar de verdade os trâmites da tomada de decisão daquela, entre aspas, DAO, não faz sentido ele ser responsabilizado. Da mesma forma como não faria sentido você, enquanto acionista de uma SA, que só quer receber seus dividendos, você não vai ser responsabilizado por um crime que foi praticado pela alta administração da cúpula daquela empresa. Então, na minha perspectiva, quando a gente pensa em responsabilização no âmbito descentralizado, tem que discernir quem é o mero usuário e quem é o desenvolvedor. Aí você falou, mas então vamos obrigar o desenvolvedor a colocar regras, né, já embutidas no smart contract. Seria a única solução se eles quiserem estar protegidos. Né? Só que isso vai conflitar, e aí de novo a gente volta para essa ponderação de valores, né? Vai conflitar com o seguinte fato: desenvolvimento de software, ao menos para fins brasileiros, é equiparado a obras literárias. Obra literária está dentro da liberdade de expressão, e liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Então a gente teria ali um conflito entre eu posso forçar que dentro do código o cara é obrigatório inserir ali regras de PLD, ou isso está violando a liberdade de expressão. Bons pontos. Bom, minha percepção, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a nova lei de criptomoedas, o que eu entendo que é a intenção aí do Banco Central, dos reguladores, da autarquia, não é promover mudanças na tecnologia, minha percepção, né? Mas sim criar controles que garantam a tranquilidade dos seus usuários, né? Veja bem, em 2020, o Banco Central lançou a Circular 3978, que depois, mesmo após 2 anos, as instituições financeiras continuam tentando se adaptar. Então, essa questão de novas tecnologias também é uma adaptação para as autarquias. Então, eu vejo que é um movimento que vai, de fato, impactar de certa maneira as exchanges. Não acredito que isso deva impactar no desenvolvimento de tecnologia, não deve impactar os clientes, né, o usuário final, mas eu sim acredito que essa mudança ela é extremamente necessária, especialmente quando a gente fala de cripto, que tem que ser muito mais do que trading, tem que ser muito mais do que simplesmente você entrar numa exchange e comprar ou vender criptomoeda. Ele tem um potencial tão grande que é esperado que, de fato, o Banco Central, os reguladores, solicitem mudanças para que isso possa ocorrer de uma maneira mais natural. Porque, senão, o que pode acontecer é que, de fato, os rumores e certas investigações que acabam acontecendo no mundo de criptomoedas relacionados a crimes financeiros vão realmente se tornar uma grande realidade, o que, de fato, hoje não é. Só gostaria de compartilhar com vocês que, por exemplo, o último levantamento realizado por uma empresa chamada Chainalysis, que inclusive foi reportado junto com a Europol, apenas 0,05% de toda a lavagem de dinheiro mundial ocorre via criptomoedas. Então existem muitas outras maneiras de lavar dinheiro do que simplesmente criptomoedas. E o porquê disso? Se você for pegar estudos realizados anterior do ano passado, por exemplo, o percentual era um pouquinho maior, mas também muito pequeno. Isso porque as exchanges estão cada vez mais se adaptando e utilizando novas tecnologias. Isso acontece na admissão de novos clientes, na manutenção desses clientes, na comunicação de movimentações suspeitas aos reguladores locais, e tecnologia tem um papel fundamental nisso. Se essas novas mudanças, se essas solicitações de alteração de coding vai acontecer ou não, isso é um mistério, a gente vai ter que ver como que o mercado vai aceitar isso. Mas, assim como qualquer mudança do mercado financeiro, qualquer mudança, primeiro existe o impacto, o desconhecimento, o impacto, e depois existe a adaptação.
né? As instituições financeiras passam por isso o tempo todo e aqui conosco, como uma exchange, é a mesma coisa. O importante dizer é que a Bitso ela apoia essas mudanças. Nós entendemos que isso faz bem não só para a empresa, para os nossos parceiros, para os clientes, mas a gente quer também apoiar o desenvolvimento disso para todo o mercado, para os clientes que possam realmente utilizar a tecnologia de uma maneira distinta. Perfeito. Gostei muito dos comentários sobre essa parte especificamente, também comentaram sobre descentralização. Por quê? E aí eu vou fazer meus últimos comentários aqui, porque nós já estamos perto do final e depois vamos abrir para perguntas, tá, pessoal? Mas só comentar um pouquinho sobre descentralização e o ponto que o Daniel comentou conosco de liberdade de expressão, que é um tema que acho que todo mundo que já estudou um pouco cripto, não só criptoativos, mas criptografia, já se deparou com o tema liberdade de expressão. Nós vimos recentemente, né, em 8 de agosto, que teve a sanção aplicada ao Tornado Cash, e daí ressurgiu novamente, né, uma redundância, porque várias vezes na história isso já aconteceu, de você ver o sujeito que desenvolveu um software, um código computacional que foi preso em Amsterdã. Aí, lógico, não é querer fazer um juízo de valor aqui se a prisão dele foi justa ou não, porque nós não tivemos acesso à investigação, mas se foi uma prisão causada pelo desenvolvimento do software em si, do Tornado Cash, é preocupante. E aí entra um pouquinho daquilo que o Daniel comentou conosco, que é o seguinte: todo tipo de ação que você tem do Estado tentando regular uma atividade no criptomercado, no mercado de criptoativos, tem uma reação. Essa reação não é só no mercado de criptomoedas ou criptoativos, mas é da criptografia lá atrás. E daí, eu gosto muito quando eu falo sobre esse tema de regulação ou regulamentação de DAOs, talvez, né, de ambientes descentralizados, é justamente pensar e voltar um pouco no tempo e pensar como que era a regulação, não dos criptoativos, mas da comunicação anônima e privada no ambiente digital na década de 80 nos Estados Unidos. Por quê? Porque essa mesma questão que aconteceu no mês passado é a mesma discussão que surgiu nos Estados Unidos há 30 anos atrás. Só para poder resumir, fazer um recorte histórico, porque eu acho maravilhosa essa história, eu acho muito boa mesmo. Na época, não sei quantos vocês sabiam, mas criptografia era controlada pelo Estado norte-americano no nível de sua produção intelectual, porque no passado era tido como uma arma de guerra. Então a produção é controlada, eu não posso produzir isso. Só que inventaram a criptografia para uso civil, essa que a gente usa até hoje no nosso WhatsApp para poder conversar. Só que na época a produção de chips, de tecnologia, se concentrava nos Estados Unidos. Eles queriam barrar a comunicação anônima e privada. Por quê? Porque isso poderia ser comunicação de criminosos, terroristas, pedófilos. Isso era um problema enorme na época. O que aconteceu? Proibição. Tentativa de proibição do Estado norte-americano. 2 alternativas surgiram na época: Clipper Chip e Key Escrow. Que, em resumo, pessoal, são nomes de projetos que inseriam backdoors, ou seja, acessos às comunicações criptografadas para que o governo pudesse acessar essas comunicações quando quisesse. Essa iniciativa do Estado teve reação. Reação o quê? Vou citar uma. PGP. Não sei quem já ouviu falar em PGP aqui alguma vez. Pretty Good Privacy, que é um software de comunicação criptografada desenvolvida pelo Phil Zimmermann. Phil Zimmermann viu aquela tentativa fantástica do Estado norte-americano de tentar punir e banir comunicação criptografada, desenvolveu num dia o PGP, que era um software de comunicação anônima e privada, e soltou na internet. E daí tem relatos que 2 dias depois os russos estavam utilizando o PGP. A questão é, todo tipo de ação que tem do Estado para tentar proibir criptografia em geral pode sofrer resistência capaz a impedir com que o Estado consiga fazer ou alcançar aquilo que pretende. Aí eu não sei quantos gostam desse autor, ele andou mudando um pouco de opinião recentemente, mas o Taleb fala em antifragilidade, né? Então, sistemas criptográficos são antifrágeis na medida em que, quando eles são atacados, eles se reconstroem mais fortes, né? Aí a gente pode pegar essa transposição desse case, e daí tem até um livro fantástico, de 94,
que conta a história, essa história que eu contei é dos cypherpunks, né? Crypto War e cypherpunks, é bem conhecido isso. E daí, na época, lá em 94, saiu como os cypherpunks venceram o Tio Sam. Por quê? Porque não conseguiram controlar a comunicação privada. E daí o que aconteceu na sequência? Nós vemos que o controle das comunicações não é e nunca foi com sucesso no usuário. Ela foi de maneira indireta nas empresas de comunicação que, não sei quantos também conhecem a história, que tem um charme narrativo bem grande, que é do Snowden, né? Então, que nós todos descobrimos, uma hora para outra, que a monitoração acontecia de qualquer maneira, né? Seja com Clipper Chip ou com QEscrow ou com outras iniciativas. O que eu quero dizer com isso? O controle do Estado em cima de transações, em cima de conversas com criptografia, acontecem em pontos de centralização da rede, como as exchanges, que são obrigadas a cumprir esta norma. Agora, aí que fica a questão. E se surgirem iniciativas descentralizadas e não mais com desenvolvedores conhecidos, mas como anônimos, talvez, né? Talvez o Bitcoin é o exemplo clássico de um desenvolvedor anônimo que conseguiu surgir com uma tecnologia imparável, né? Aí você vê agora, pelo menos até então, eu vou falar que eu, quando estava estudando um pouco esse assunto, eu tinha uma certa preocupação sobre isso, né? Eu pensava, puxa, vai acontecer aqui uma nova Crypto War, então vai ter uma nova tentativa do Estado. Mas isso não acontecia, e você viu uma regulação soft, uma regulação suave, em que só endereçava exigências aos pontos de centralização da rede para fazer assim como no passado com a comunicação, né? E não fazer com que o usuário perceba esse controle. Só que, para nossa surpresa, talvez de quem estuda um pouquinho mais esse assunto, surgiu o caso do Tornado Cash da semana, aliás, no mês passado, né, no dia 8 de agosto, controlando uma DAO e prendendo uma pessoa que desenvolveu um software por desenvolver um software. Aí faz surgir a questão, pera lá, é eficaz essa medida? É assim que vai surgir o controle do ambiente descentralizado para a prevenção de lavagem de dinheiro? Ou, e aí, antifragilidade, resistência e talvez colocar um outro conceito aqui, efeito hidra da internet. Enquanto você corta uma cabeça de uma hidra, nascem 3. Aí a Rafaela Romano me comentou agora, um pouco tempo atrás, que surgiram 15 plataformas iguais a Tornado Cash no prazo aí de 2 semanas, fazendo a mesma atividade. A questão é possível controlar esse ambiente? Coloquei aqui a pergunta porque eu não tenho essa resposta. Não sei se vocês querem comentar sobre isso em algum contexto, mas a gente vai abrir para perguntas na sequência. Tem acho que uma provocação é a seguinte, a empresa que fabrica armas, ela vai ser responsabilizada pelos homicídios que foram cometidos usando as armas? Não. Se o desenvolvedor de software, ele fez o software e depois as pessoas usaram para lavar, a não ser que ele tenha propositalmente, você tem evidências, né, porque você tem que comprovar dolo. Não me parece que uma modalidade culposa aqui faria sentido. Se você não tem prova de dolo de que ele fez deliberadamente para lavagem, né? Faz sentido? Para mim é uma comparação perfeita. É o desenvolvedor da arma, o fabricante da arma, com o desenvolvedor de software. Não faria sentido na minha leitura você ir, a não ser que tenha realmente evidências de dolo. E um outro caso interessante que não é penal, hoje eu não sei, algumas pessoas aqui da plateia, eu sei que conheceram o videocassete, Betamax, né? Mas poucas pessoas sabem que a Sony foi processada pela Universal e pela Disney quando ela lançou o Betamax. Por quê? Porque as pessoas compraram e começaram a usar para pirataria. Começaram a gravar os programas para não ter que pagar e não ter que ir no cinema, etc. Esse caso foi levado até a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque a Disney e a Universal eles queriam que houvesse um stop order do tipo, pare de fabricar Betamax e videocassete. Imagina se realmente tivesse vindo esse stop order. Nenhuma mídia removível existiria, porque o videocassete foi a origem, né, depois CD, DVD, USB e tudo mais. Então, o mau uso que você pode fazer da tecnologia não deve constranger o desenvolvimento, né, esganar o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, você precisa ter, na minha leitura, uma neutralidade regulatória e atacar caso a caso, por mais que isso seja difícil, porque é uma atividade granular, mas atacar caso a caso o mau usuário, não a tecnologia. Emanuel. Bom, acho que vocês comentaram muito bem, só reforçando um ponto muito importante, né, que você acabaram de mencionar. Todo desenvolvimento ele tem um princípio positivo dentro do mercado, né?
Os bancos foram desenvolvidos para poder guardar o seu dinheiro, você pode fazer o seu investimento, você pode comprar produtos e serviços, mas isso não para os criminosos utilizarem o banco como uma maneira de lavagem de dinheiro, de cometer crimes. Colocando num outro contexto totalmente diferente. As garrafas foram criadas para colocar água, vinho, uma bebida, mas ela pode se tornar uma arma no momento de briga. Mas a gente não pode simplesmente proibir, por exemplo, a produção de uma garrafa. A gente vai simplesmente encerrar que os bancos não existam mais no mercado financeiro. O que a gente tem que fazer é entender exatamente qual é a raiz do problema e desenvolver controles estratégicos para evitar aquele tipo de crime. E de maneira muito transparente, esse é o motivo pelo qual a nova lei de criptomoedas está vindo também a vigor. Exatamente para tentar atacar não a tecnologia, não o desenvolvedor, não o princípio do desenvolvimento dessa tecnologia, mas a maneira como as pessoas utilizam esse produto, esse serviço, essa tecnologia. Então, só queria adicionar esse comentário. Perfeito, excelente. Obrigado, Manuel. Obrigado, Daniel. Pessoal, nós começamos aqui às 13h17, então dá 10 minutinhos para perguntas, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, só levanta a mão que a gente leva o microfone até vocês para poder fazer. Pessoal, obrigado, parabéns pelo painel brilhante. A minha pergunta é com relação ao torneio do cash, especificamente. Na concepção de vocês, quantos hops de distância de um endereço envolvido com o torneio do cash continua contaminando uma transferência, por exemplo? São 6 hops, são 5 hops, qual que é o limite desse negócio? Olha, tentando responder agora uma pergunta que, na minha opinião, não tem resposta, porque quando você fala em hops, você pode pensar, por exemplo, numa CoinJoin. Uma CoinJoin de Bitcoin, você pode configurar quantos hops você quiser. E mesmo assim ela vai estar num processo de afastamento da sua origem anterior, né? Então, escolhe lá 10 transações, 100 transações, mesmo assim aquilo é só um mecanismo que vai fazer com que vai afastar. Então pensa o seguinte, se houver uma regulamentação que vai dizer o seguinte, olha, as empresas têm que cumprir medidas de prevenção e evitar transações com até 8 hops. Aí vai vir um software que vai falar, não, então eu faço 9. Ah, não, então é 100. Não, então eu faço 200. Porque não sei quantos de vocês conhecem, mas o CoinJoin você pode deixar lá ligado no seu computador, ele vai fazer transações sucessivas com o Bitcoin de maneira gratuita, porque você paga uma vez para entrar no Join, né? Você se junta uma vez só e faz quantas vezes você quiser, e mesmo assim você poderia ter ou não uma lavagem de dinheiro com isso. Não sei. Então me parece que responder em quantos hops não seja a solução ainda para pensar em afastamento de uma origem, sabe? Obrigado. Bom, antes de tudo, eu queria só fazer uma defesa dos advogados aqui, porque eu sou presidente dos Advogados Sem Fronteiras, advogado da VP Jurídico da Associação dos Investidores em Criptoativos. E quero dizer, em defesa dos advogados, que nem todos nós somos como o Dr. Daniel. O Dr. Daniel é tributarista. Assim, eu sei que ele, na fala dele, ele colocou e foi muito bem. É uma brincadeira, Dr. Daniel, tá? Só para descontrair, mas para deixar muito claro que realmente o papel do jurídico, o papel dos contadores, tem aqui a contadora Tigra, que também fez um painel muito interessante nessa linha, é de colocar, do modo mais conservador, como a gente pode se prevenir de ter problemas com essas novas tecnologias, sem impedir a inovação. Então, eu quero fazer uma pergunta, mas fazer um convite também, pedir licença, que agora, às 19 horas, dentro desse tema, nós teremos o lançamento do livro Criptoativos e Lavagem de Capitais, o que não querem que você saiba, ali na Livraria Insight, às 19 horas, e explico por que eu peço essa licença, porque na programação saiu a data e horário errada, então, só para esclarecer, hoje às 19 horas, com um tema que tem tudo a ver com esse assunto. E a pergunta, essa regulação, esse marco de regulação que surge agora e que vem basicamente para fazer uma regulação da atuação das exchanges, mais do que tudo. Quanto vocês entendem, não sei se podemos medir isso em porcentagem, mas quanto vocês entendem que isso
efetivamente pode impedir a lavagem de capitais com criptoativos no Brasil. Obrigado. Show. Quer começar? É? Vamos lá. Qualquer medida que beneficie novos controles vai, de fato, trazer uma diminuição nos crimes de lavagem de dinheiro. De qualquer maneira, a gente sabe que os criminosos são muito espertos. Enquanto a gente inicia um novo processo aqui, amanhã eles estão desenvolvendo outro. Então, eu acredito que, sim, ele vai beneficiar, mas, na minha percepção, a nova lei de lavagem de dinheiro ela já está atrasada. Então, assim que ela for implementada, ela já vai ter que ser atualizada. E conforme for, cada vez mais rapidamente, a gente vai ter que garantir que não só a gente aguarde, né, a determinação dos reguladores, mas que as próprias exchanges realizem uma abordagem baseada no risco, uma avaliação interna de riscos e comecem a desenvolver controles específicos para cada tipo de produto e serviço. Então, por isso que é muito importante cada exchange avaliar exatamente qual é o grau de risco que os seus produtos e serviços têm dentro de casa. E aí, com isso, sim, a gente auxilia os nossos clientes, vai estar muito mais alinhado com as expectativas dos reguladores, mas não vai ficar esperando uma obrigatoriedade. Essa é algo que a Bitso performa muito, que é sempre avaliar o que tem dentro de casa e como que a gente pode melhorar e garantir um ambiente muito mais seguro. Eu compartilho da mesma visão, Manuel, mas eu acho que hoje, pelo menos os maiores players do Brasil, na prática, você vai formalizar algo que já é feito. Né? A própria Bitso é um exemplo. Né? Mesmo sem a lei em sentido estrito, ela já faz isso. Então, pelo menos para os players maiores, eu acho que não tem uma diferença tão grande. A grande vantagem na minha leitura é que você vai nivelar por cima. Né? Então, essas menores, que às vezes atuam um pouco na penumbra, na zona de penumbra, e que estão envolvidas, por exemplo, até com pirâmides financeiras, elas não vão mais conseguir operar porque, objetivamente, elas já estariam ilegais pela própria formatação do negócio. Né? Mas claro que vai existir um delay, né? Porque a gente não pode esquecer que essa lei que vai sair ela é principiológica. Né? Então a gente vai depender 100% praticamente da normativa infralegal, tanto do Bacen quanto da CVM. Então só pela lei eu acho que ainda é um pouco prematuro dizer se vai ser... Qual é o impacto da diferença que vai ser trazida. A gente precisa entender um pouquinho melhor o que vai vir a nível infralegal para ter mais previsibilidade. Excelente, excelente. Pessoal, chegamos ao final do nosso painel, tá? Perguntas que tiverem mais, falem conosco, nós vamos estar por aqui. Mas, prazer dividir o palco com você, Manuel, Daniel, é isso aí. Opa, muito bom. E bom que